Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou comentar a história do Heracles ou do Hércules. Heracles, mitologia grega, Hércules romana, né? Antes de começar com a história dele, eu vou pedir para você se inscrever neste canal. Caso ainda não seja inscrito, me siga no Instagram, Kiwi do Mundo. Curta esse vídeo, comente, compartilhe, veja as opções para membros. Toda semana tem conteúdo exclusivo para membros. Dê uma olhadinha lá, talvez você se agrade. Agora, bora lá. Naquele vídeo que eu contei a história do Prometeu, o mito de Prometeu, eu falei que faria mais 3 vídeos, porque naquele vídeo eu citei 3 personagens que dariam, tem sua própria história e daria um vídeo cada um. Um deles foi a Pandora, né? Já fiz um vídeo sobre Pandora. O outro é o Hércules e o outro é o Centauro. Então hoje eu tô cumprindo a segunda promessa, falta um ainda falta sobre o Centauro. Porque o Hércules foi aquele que libertou o Prometeu lá do Cáucaso, né, de ficar lá aprisionado numa corrente, tendo o fígado comido por uma águia, uma abutre, seja lá o que for. E ele fez isso por quê? Porque ele é tremendamente forte. A gente conhece Hércules pela sua força. Agora, por que ele é forte? Vamos lá. O Hércules, Heracles, ele é filho de Zeus com a Alcmena. A Alcmena, ela é filha do rei de Argos. E é claro, ele é filho bastardo, porque o Zeus era casado com a Hera, né? O que não impedia de nada, né? Porque o Zeus é aquele que copulava com tudo que se movia. Então, se ele tinha várias amantes, ele teve vários filhos por aí. O que despertava a ira de Hera. O Zeus, para tentar apaziguar, acalmar a esposa, deu até o nome de Heracles, que vem de Hera, né? Que significa a glória de Hera. Heracles pro garoto, pro menino. Mas não adiantou muita coisa não, porque ela ficou muito possuída de raiva. E mulher ciumenta normalmente desconta ou na amante ou na criança, mas no marido, que é o principal ali, né? Que tem que arcar com a ira dela, porque ele era o principal deus do Olimpo, Deus Todo-Poderoso, talvez. Mas a gente já vê aí uma origem para nossa cultura machista também. Na mitologia grega, situações que explicam o nosso comportamento hoje, porque muitas mulheres se comportam como a Hera, né? Ela quer punir, fica com raiva da outra quando o marido tem outra. Se o marido tem outro filho, fica com raiva do filho e tal. E o marido passa incólume pelas situações todas e repete a história, né? Então a Hera ficou tão pé da vida que logo que o bebê nasceu, fala Hércules que eu tô mais acostumado. O Hércules era ainda bebê, ela mandou 2 serpentes lá para dar cabo do menino. E aí a gente já percebe a força do Hércules, porque aí ele esmaga lá, acaba ele bebê acaba lá com as víboras, destroça elas. E aí perceberam que aquele bebê ali tinha alguma coisa de diferente, né? Uma força descomunal. E ele foi crescendo assim, com essa força, ajudava muito todos ali no local, né? Todos ali na comunidade dele, porque a força servia para combater inimigos, servia para ajudar outras pessoas, por exemplo, a empurrar pedra, fazer isso, fazer aquilo. Então, ele era tido como um herói. Então, ele é herói só porque é filho de um deus e de um humano, né? Normalmente os semideuses são heróis, né? Filho de um deus, filho de um humano é um herói, é um semideus. Mas ele também é herói nessa concepção que a gente tem deste que salva, que ajuda, é o líder ali da comunidade, porque age de forma a proteger os demais, age de forma paternalista. Ele era herói, considerando essas 2 concepções. Mas aí a Hera também não o deixou em paz nunca, né? Então, eu não sei se porque ele era tão forte, então sempre aparecia, então ele era reconhecido como herói e isso a irritava ainda mais, ou se ela era assim com todas as crias de Zeus, porque o Zeus teve muitos, mas a gente sabe que com Heracles ela foi assim até a vida adulta, ela ficou enchendo o saco dele, perseguindo ele por muito tempo. Tanto que ele adulto, já casado, ela o deixou louco e fez com que ele confundisse as coisas. Ele acabou por matar a esposa e os filhos, porque ele estava pensando, acometido por loucura, ele achou que fossem inimigo. É muito comum na história da mitologia os deuses punirem
humanos com a loucura, fazendo com que eles cometam esses excessos, esses crimes, como forma de punição. E aí ele foi julgado e condenado pelo rei Micenas. Ele foi condenado, a penitência dele era executar 12 trabalhos. Então o Hércules, ele é mais conhecido por esses 12 trabalhos. Quais são esses 12 trabalhos? Eu vou ler aqui porque eu não sei de cor. Então o que ele tinha que fazer para ser perdoado, né? Ele tinha que matar o leão de Nemeia, matar a hidra de Lerna, essa história eu conheço, capturar o javali de Erimanto, capturar a corça de Serínia, expulsar as aves do lago Estinfales, limpar as estrebarias de Algias, capturar o touro de Creta, essa história também é razoavelmente famosa, capturar os cavalos de Diomedes, obter o cinturão de Hipólita, rainha das Amazonas, buscar os bois de Gerião, buscar os pomos de ouro do jardim das Hespérides, capturar o cão Cérbero. Percebam que cada um desses trabalhos é uma aventura e tanto, porque cada caso aqui há muito risco. A hidra de Lerna, o que era? Era uma serpente que, com muitas cabeças, quando você cortava uma cabeça, surgiam mais 3. Né? E se multiplicava. Essa história que é bem famosa. Nós conhecemos o Hércules na ficção mais por esses 12 trabalhos do que pela história dele em si. Por quê? Hércules, mais livros sobre os 12 trabalhos de Hércules, e esses livros são histórias muito adaptadas também para um público juvenil, por conta dessas aventuras todas aqui, para crianças, gibi e tudo mais. É muito parecido com o que houve com a história do Robinson Crusoe, que é muito adaptada porque tem muitas aventuras, então agrada mais. Então, ele cumpriu esses 12 trabalhos. Então, ele cumpriu aí os 12 trabalhos, se casou de novo, e o que acontece? Um outro centauro, um tal de Nesso, o centauro Nesso, tenta violar a esposa dele. E aí, o que ele faz? Ele vai lá se vingar, tenta matar, né, o Nesso. Fere o Nesso gravemente, e antes de morrer, o Nesso o que faz? Dá uma poção para a esposa do Hércules, falando que se ela colocasse essa poção no manto do Hércules, ele se tornaria um homem fiel. Só que era mentira. O que ele colocou ali era uma poção sim, mas para causar outro efeito. Ela fez isso e aquela poção, na verdade, queimou o Hércules. Ele ficou com queimaduras graves pelo corpo, a ponto de implorar, né, pedir para que eu colocasse na pira. A pira é o ritual ali para a queima dos mortos, né? A pessoa morre, vou lá, coloco na pira e queima e tal. E aí a fumaça, né, dele queimando chegou até Zeus, né? Ele é filho de Zeus, e aí Zeus resolve ali um raio, acaba com aquilo e o torna imortal, né? Ele vai para o Monte Olimpo e ele obtém a imortalidade. E assim é a história do Hércules, né? Me digam aí o que vocês conheciam dessa história, se vocês conhecem os 12 trabalhos. Não dá pra falar dos 12 trabalhos, eu não conheço todos, eu conheço mais ou menos 2 histórias ali, que é da hidra de Lerna e do touro de Creta. Me digam o que vocês conhecem desses 12 trabalhos, o que vocês conhecem sobre Hércules, eu vou adorar saber. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.